Olha, pra ser sincero com vocês, eu não lembro qual tinha sido a última vez que eu tinha dado tanta risada no cinema quanto eu dei na primeira metade de A Cidade Perdida, que é a nova comédia protagonizada pela Sandra Bullock e pelo Channing Tatum, e que tem ali, né, o Brad Pitt, tem o Daniel Radcliffe como dois dos atores coadjuvantes, ou seja, é aquelas comédias de elenco estelar. Infelizmente, a segunda metade do filme não faz jus à primeira metade, mas eu ri muito, e quando a gente fala de uma comédia, não importa o que eu fale durante esse vídeo, o que mais importa é o quanto ela foi capaz de fazer você, ou eu, no meu caso, dar risada, e essa comédia eu achei muito, muito, muito divertida. A história não é absolutamente nada original, é uma história bastante batida, inclusive que faz parte do filme a natureza clichê e realmente repetitiva da história, porque a Sandra Bullock vive uma escritora de best-sellers bem popular que costuma escrever aquelas aventuras meio eróticas para senhoras fantasiarem com homens perfeitos e em situações inusitadas. E por mais que ela seja uma acadêmica, ela tem muito conhecimento sobre civilizações antigas, sobre cidades perdidas, mas ela ganhou dinheiro, fez fortuna, fez carreira escrevendo esses livros que vendem como água, mas que tem muito pouco conteúdo e na verdade são bastante superficiais e apelativos. E aí, certo dia, tem o cara lá que é vivido pelo Channing Tatum, que virou um cara famoso porque ele é o cara que aparece nas capas dos livros dela, e só isso, ele é famoso por isso. Eu não preciso falar muito sobre a história, mas basicamente, resumindo muito, um dia, por algum motivo que você vai entender assistindo o filme, ela foi sequestrada, ela vai ser mandada lá para uma ilha no meio do Oceano Atlântico pelos interesses do magnata vivido pelo Daniel Radcliffe, e o cara que fica na capa das publicações dela vai tentar salvá-la, vai lá atrás dela, e os dois acabam, sem querer, se envolvendo numa história que espelha as histórias dos livros que ela escreve. Bom, a primeira coisa que faz com que o filme seja muito divertido, obviamente, é que todos os atores escolhidos, e principalmente os dois principais, a Sandra Bullock e o Channing Tatum, têm personas cinematográficas muito divertidas, tem um timing cômico que é impecável e que tá aqui na melhor forma, e eles desenvolvem uma dinâmica que é muito divertida, não só porque eles são grandes atores de comédia, mas também porque há um casamento entre a persona cinematográfica dos dois. A Sandra Bullock vivendo aquela mulher que é linda, mas que é toda desastrada e que não tem muita confiança em si mesma e que tropeça sozinha e que ela tem, por um lado, né, essa coisa mais raivosa de estourar, mas ao mesmo tempo ela é bem politicamente correta, então logo depois ela já se arrepende e já tenta consertar aquilo que ela fez. E por outro lado, o Channing Tatum vive aquela persona que ele já fez várias vezes, que ele é um galã, mas que ele é muito burro, ou pelo menos aparentemente muito burro, e que tem um corpo escultural, e que é muito narcisista. Mas é claro que essas duas personas vão acabar revelando outras facetas mais pra frente, mas não é isso que importa. O que importa mesmo é que esses dois juntos, e claro, né, sendo a Sandra Bullock e o Channing Tatum, que são astros de primeira linha de Hollywood e que tem uma beleza, né, e um sex appeal muito evidente, eles, é claro que têm uma química muito explosiva, porque eles conseguem sempre estar em cena e demonstrar que tem um desejo muito forte ali que eles estão tentando mascarar. E quando o Brad Pitt entra em cena ainda, ele tem uma terceira dinâmica que é entre ele e o Channing Tatum, que vai ser de uma admiração quase homoerótica pela parte do personagem do Channing Tatum, e também de olhar para aquele cara como, meu Deus, esse é o cara que eu interpreto, essa é a figura que eu quero passar para as minhas fãs, mas ele é realmente o que eu queria ser. E a dinâmica entre os dois é muito legal. A parte que o Brad Pitt tá no filme é a parte que você não vai parar de dar risada. Pelo menos eu não parei, porque o Channing Tatum assume o lado desastrado dele, de humor físico, que normalmente no filme fica por conta da Sandra Bullock, principalmente porque ele tá tentando ali de maneira desesperada e completamente fracassada espelhar o quão bom e o quão forte e o quão habilidoso é o personagem do Brad Pitt. O Daniel Radcliffe também tá bem, ele fica um pouco apagado, porque claro, os outros estão tão bem que ele acaba ficando meio de lado, ele é o vilão do filme, mas ele faz bem, e também de uma forma divertida, um vilão que é hiperativo, que tá sempre com os olhos arregalados, com a boca aberta, falando de uma maneira muito rápida, muito acelerada. O filme segue sim aquela fórmula dos filmes de aventura misturados com comédia, e em determinado momento ele se torna também meio que um romance, uma comédia romântica. Tem várias decisões que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. Uma delas, por exemplo, é a escolha do figurino da Sandra Bullock. Quem já viu o trailer
trailer do filme, quem já viu o pôster, sabe que ela passa boa parte do filme vestindo uma espécie de macacão todo cor-de-rosa de lantejoulas muito chamativas. E esse outfit, né, esse figurino dela, é importante não só porque no filme a gente descobre que ele dificulta os movimentos dela, então ela pode fazer uma das coisas que ela faz melhor, que é o humor físico. Ela passa o filme inteiro tropeçando, tentando andar, mesmo quando ela corre ou quando ela anda, é de uma maneira esquisita, e a Sandra Bullock explora isso de uma maneira muito boa. Como também é claro que, por incrível que pareça, esse figurino dela não só vai ser um veículo de roteiro em um determinado momento, porque vai ser algo que vai ser usado para que eles façam determinada coisa, como também contribui com a criação de uma estética única pro filme, porque a Sandra Bullock, nesse macacão cor-de-rosa feito de lantejoulas no meio daquela selva verde, acaba virando a imagem que a gente vai lembrar quando a gente pensar nesse filme. O final do filme não é tão bom, eu diria até que é um final ruim. E fiquem aqui, fiquem tranquilos que eu não vou revelar o que acontece, mas principalmente da metade do filme em diante, você ri menos, o filme deixa um pouco a comédia de lado e assume mais a questão da aventura e também do romance. A última sequência do filme eu considero bem fraca mesmo, mas o filme tem uma boa desculpa pra fazer isso, que é como ele transitou durante toda a projeção entre as duas narrativas, entre a linha narrativa real, digamos assim, e a história dentro da história, que são aquelas ficções românticas, eróticas que a personagem da Sandra Bullock escreve, e em vários momentos a Sandra Bullock e o Channing Tatum viveram os dois personagens, né, tanto os dos livros dela quanto a escritora e o modelo da capa. Quando aquele final bem clichê, bem brega, bem cafona acontece, a desculpa que o filme tem é que aquele final poderia ser, e pode ser, por que não o final da escritora e do modelo, mas o final dos dois personagens do novo filme que ela escreveu. Então é um final que tem uma desculpa pra ser bastante bobinho, e o filme consegue se safar bem dessa maneira. Eu não tenho muito mais o que falar sobre o filme, pra falar a verdade. É um filme que me fez rir durante boa parte da projeção, por isso eu super recomendo. E vocês, quando assistirem ao filme, venham aqui dizer também se gostaram tanto quanto eu ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei neste vídeo. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se quiser entrar no meu grupo do Telegram pra trocar ideia comigo, e também me acompanhem lá no Instagram. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!